Este é um sistema mesh com o Wi-Fi 7 que serve para aumentarmos o alcance e velocidade da nossa rede Wi-Fi de casa e aqui conseguir velocidades de até 1500 megabits por segundo por Wi-Fi e se for com cabo de rede consegues até 2500 megabits por segundo. Espalhei uma unidade em cada um dos andares da casa, um na cave, um no resto de chão e um no primeiro andar para tentar perceber quais as vantagens e quais os limites deste kit. E fiz também uns testes de handoff, que é o tempo que ele leva a passar de uma unidade para outra. Portanto, se tu ainda tens o router da Mel, Vodafone, NOS, Digi ou qualquer outra operadora e tens aquele problema de aqui não tenho sinal, aqui não tenho sinal, tenho que ir para... Esquece, metes um kit destes e acabou-se. Chama-se TP-Link Deco BE25 e aqui dentro da caixa vêm as 3 unidades, mas tu tens um pack com apenas 2 e podes comprar também individualmente e podes mais tarde até adicionar e expandir o sinal se for preciso. Traz um guia de instalação, traz um transformador cada unidade e um cabo de rede. Cada unidade tem 2 portas de rede de 2.5 gigabits e um aspecto super simples que se pode colocar em cima de qualquer móvel e passa despercebido. Isto é, se tu não souberes que isto é um deck, se não souberes que isto é um router, se calhar pensas que é um bibelô. Para ligar é super simples, basta ligar as unidades aos transformadores e uma delas terá que se ligar ao nosso router através de cabo. Depois instalas a aplicação TP-Link Deco e assim que abres ele vai detectar automaticamente o Deco BE25. Agora é seguirmos os passos, vamos escolher o nome da nossa rede Wi-Fi e em 2-3 minutos temos o sistema todo a funcionar. É super simples. Depois, quando ligamos as outras unidades, o sistema descobre as unidades automaticamente e adiciona à rede mesh. Para facilitar a gestão, podemos até mudar o nome de cada uma delas, tal e qual como eu fiz, para poder depois conseguir identificar em que andar cada um está. Agora, podes colocar cada unidade na zona da casa que tu quiseres e ter o melhor sinal Wi-Fi possível. E depois de teres a unidade principal ligada ao teu router, vais colocar este onde tu quiseres e este onde tu quiseres e eles vão se ligar através de Wi-Fi ao principal e expandir a nossa rede. No entanto, eles conseguem também se ligar através de cabo. Portanto, para aqueles que têm a possibilidade de ligar através de cabo, é o chamado Ethernet Backhaul, em que para além de conseguirem ligar através do Wi-Fi, ligando através de cabo, conseguem dar o potencial todo, tanto do alcance como da velocidade. E funciona tanto em modo router como em modo Access Point. E isso é espetacular. E vamos ver as velocidades que conseguimos ligando uma unidade principal ao router e depois os outros dois em sítios estratégicos da casa para conseguirmos um melhor alcance. No entanto, vou partilhar também contigo o que é que tu vais conseguir em termos de velocidades e alcance se tu tiveres a possibilidade de ligar as 3 por cabo de rede. A velocidade máxima que eu consegui através do Wi-Fi foram os 1500 megabits por segundo em download e upload e esta velocidade poderá ser superior ou inferior dependendo do nosso equipamento que estamos a utilizar. Ligando uma unidade através de cabo de rede aqui na cave e uma unidade apenas, o escritório tem cerca de 40 metros quadrados, as velocidades na mesma divisão batem no máximo da minha ligação à internet, que é 500 megabits por segundo. Depois, quando passas para a zona do ginásio, já com paredes e portas pelo meio, cerca de 80 a 90 metros quadrados de área total, a velocidade baixa para cerca de 270 megabits por segundo download e 150 de upload. E aqui fora, no quintal, que são mais 220 metros quadrados de área, anda a bater nos 250 megabits de download e 150 de upload. Portanto, para quem tem uma casa de até 100, 150 metros quadrados, sensivelmente, sem muitas barreiras, vai conseguir tranquilamente com uma unidade apenas. Agora, fiz o mesmo exercício no resto de chão, que é uma configuração mais normal de uma casa. O router está colocado numa extremidade e na mesma divisão eu consigo, sem surpresas nenhumas, o máximo da ligação. Na garagem, que fica perto, anda a bater nos 400 megabits por segundo. Quando passo para o wall de entrada, volta a subir para os 500 megabits por segundo. Na extremidade da sala, que fica do lado oposto da casa onde está o router, está a conseguir cerca de 400 a 500 megabits por segundo. E este aqui é importante porque na sala é onde tu tens Smart TV, tens as boxes, se calhar passas mais tempo num tablet, num telemóvel, portanto queres velocidades máximas. Na varanda do resto de chão, consegui cerca de 200 megabits por segundo de download e 100 de upload. Depois, passando ali para a área da cozinha, mesmo na entrada, consigo cerca de 180, mas quando começa a afastar para mais longe na cozinha, que tem ali 2 zonas, o sinal começa a ficar mais fraco. E isto porque existe aqui uma parede que é
uma zona com as escadas e uma barreira brutal aqui da casa, é muito difícil ter algum sistema que eu consiga passar. E daí eu utilizo na cozinha o TP-Link Archer R5, que eu já partilhei aqui contigo. Portanto, o limite anda ali nos 10 a 30 megabits por segundo, dependendo da zona da cozinha. E por último, se eu for para a zona do jardim da frente, ele ainda apanha qualquer coisa, mas já não consegue um sinal estável. E daqui a pouco eu vou falar um bocadinho do TP-Link GXG75 e este é o ponto que tu te deves lembrar e eu vou deixar o link lá em baixo para os testes que eu fiz com ele. Portanto, no resto de chão, estas foram as velocidades que eu consegui, velocidades espetaculares. Agora, vamos avançar para o primeiro andar. E a unidade que está no primeiro andar apenas tem ligação Wi-Fi. Vou conseguir, no mesmo quarto, cerca de 130 megabits de download e 100 de upload. No segundo quarto, consigo cerca de 80 de download e 40 de upload. No terceiro quarto estamos com 80 de download e 30 de upload. Nas varandas, 30 de download e 20 de upload, que é mais do que suficiente para tu veres conteúdo enquanto apanhas sol. Agora, se eu descer novamente aqui para a cave, mas com a unidade da cave ligada apenas por Wi-Fi e não por cabo, na mesma divisão vamos conseguir 110 megabits de download, 50 de upload. Na divisão do ginásio, 70 megabits de download e 40 de upload. E no quintal, 100 megabits de download e cerca de 2 a 3 de upload. E apesar de conseguir ter cerca de 90% de cobertura na casa toda com estas três unidades, sendo que apenas uma delas está com cabo e as outras duas estão com Wi-Fi, a diferença é brutal quando nós comparamos com uma ligação direta por cabo ou com o Wi-Fi. Portanto, só por curiosidade, eu liguei também no primeiro andar através de cabo e no quarto onde está a unidade, a velocidade máxima passou para 500 megabits por segundo. No segundo quarto, estamos a falar de 440 megabits por segundo de download, 150 de upload. No terceiro, 460 de download e 150 de upload. E nas varandas, 170 de download e 30 de upload. Portanto, faz uma diferença brutal, porque quando nós ligamos uma ao router e depois as outras por Wi-Fi, aquilo que acontece é que existem barreiras e inevitavelmente vão enfraquecer o sinal. Portanto, eu já não vou conseguir apanhar os 500 megabits que eu apanhava aqui. Se tu tiveres ligação de 1 gigabit de internet, então vais conseguir apanhar esses 1 gigabit, mas se esta tiver por Wi-Fi, a velocidade vai diminuir. Ao contrário do que se tivermos um cabo ligado, esta vai enviar o máximo, esta vai enviar o máximo, esta vai enviar o máximo, tens velocidades brutais por todo lado. No entanto, aquilo que eu andei a fazer é medir as velocidades que eu consigo em cada canto da casa para que tu consigas ter uma melhor percepção. Mas se em vez de andar a medir as velocidades, eu andasse a ver ou Netflix, ou YouTube, ou a fazer um jogo, ou a fazer browse na internet, ou então a enviar e-mails, ou mesmo a fazer qualquer upload para a internet, até um vídeo para o YouTube, eu ia conseguir. Mas tipo, isso não tinha piada, eu andar a medir se consigo ver Netflix aqui ou ali. Assim, com os números nós conseguimos ver que aqui consigo apanhar um bocadinho melhor que ali e consigo ver as diferenças e partilhar contigo em utilizarmos com o Wi-Fi, que será uma das soluções para aqueles que não têm hipótese de passar fio, mas para aqueles que têm hipótese de passar fio ou cabo, então vamos conseguir aqui resultados que são... A aplicação de telemóvel é a TP-Link Deco, que tu já conheces, é muito completa, mostra informação acerca das unidades, se estão ligadas através do Wi-Fi ou através de cabo de rede, mostra quais os clientes ligados em cada um deles, permite alterar as definições da rede Wi-Fi, nome, password, podes ativar o MLO, que é Multi-Link Operation, e permite ligar as duas bandas em simultâneo, mostra detalhes acerca da segurança da rede, tem acesso a controle parental e depois no menu avançado tens aquelas configurações mais avançadas em que podes controlar acessos, adicionar rede de convidados ou rede para dispositivos inteligentes, podes utilizar como router ou como access point e o giro é que mesmo como access point tu consegues utilizar quer seja por Wi-Fi ou por Ethernet Backhaul. Já vimos aqui no passado unidades que não conseguem utilizar como access point o modo de Ethernet Backhaul, que é eu apenas quero estender a minha rede e então configuro como access point, que é só carregar num botão na aplicação, ligo o cabo de rede, coloco esta unidade nesta zona, chego a outra lá ao fundo, ligo o cabo de rede e está. E sem dificuldades nenhumas, sem perder tempo, tenho a rede a funcionar. É uma coisa muito simples, mas nem todos os sistemas permitem fazer backhaul em modo access point. E eu fico bem contente por este sistema conseguir fazer isso porque dá-nos bem flexibilidade. Gostei bastante do alcance, gostei da velocidade, gostei especialmente do backhaul através de Ethernet e através do Wi-Fi. Eles conseguem se ligar simultaneamente e de uma forma muito rápida. O handoff, que é a passagem de uma unidade para a outra quando nós nos afastamos com o telefone ou com o portátil, seja com o que for,
é muito rápido também. Eu fiz uma série de testes e aqui no escritório a bater no máximo, depois começava ali a subir as escadas, ele começa a perder alguma velocidade e no final das escadas, quase a entrar para a sala, ele já apanhou o sinal da unidade que está no resto de chão e fica novamente com velocidades máximas. Depois, quando saio perto da unidade do resto de chão, vai acontecer o mesmo. Eu começo a perder algum sinal à medida que me afasto, nas escadas é onde cai mais rapidamente, depois apanha o sinal da unidade que está aqui na cave e as velocidades começam a aumentar novamente. E isso é muito fixe e consegue-nos mostrar de uma forma simples como é que eles trabalham em termos de handoff, porque eu estou aqui no escritório, pego no meu telefone, vou subir as escadas e às tantas, num ponto qualquer, ele decide, ok, já não é este que te está a fornecer o melhor sinal, é este que está aqui e isso é top. Comparativamente com os Deco X10, que foram os últimos que nós vimos aqui, estes são claramente superiores e mesmo sendo mais caros, para quem tem uma configuração de casa semelhante à minha, esta será a melhor escolha, sem dúvida, mesmo tendo de gastar mais algum. Se compararmos com o TP-Link GXG75, aqui a coisa fica um bocadinho mais difícil. E eu disse para te lembrares daquele ponto porque o GXG75 é o router que consegue, para além de passar a barreira da cozinha com velocidades baixas, mas consegue passar, consegue também chegar ao jardim. E tu podes dizer, Roberto, mas o jardim tipo não é importante, tu não vais lá fazer nada. Não, mas tipo se quiseres um videoporteiro, se quiseres umas coisas inteligentes lá espalhadas, se calhar faz jeito de ter sinal. E o GXG75 é um dos que consegue. No entanto, comparando o GXG75 com este kit que está aqui, a verdade é que ele não consegue abranger tanto como estes três conseguem em conjunto. Em termos de preço, ele é mais barato que os três. Se eu comprar dois GXG75, fica sensivelmente ao mesmo preço do que este kit de 3. Portanto, é uma coisa que tu vais ter que decidir dependendo da configuração da tua casa. Se preferes ir para um caminho tipo 1, 2 GXG75, que é aquilo que eu utilizo, se tu segues o canal já sabes, ou então numa outra configuração em que tu vais espalhando decos pela tua casa e vais conseguindo o alcance que a gente viu aqui hoje. Uma situação importante que convém refletir é que se decidires ir para GXG75, que é da família Archer, ou para a família Deco, a gestão é feita em duas aplicações separadas. Isso significa apenas que, no meu caso, eu gosto de configurar e mexer e brincar, eu não me importo de configurar estes numa aplicação e estes noutra aplicação, sendo que todos eles estão na mesma rede. Eu vou aceder à minha rede que se chama Casa com este menino que está lá em cima e este eu posso colocar cá em baixo ligado a um cabo de rede e ele vai se chamar Casa na mesma, com a mesma password e vou ter um handoff. Pode não ser tão rápido daqui para aqui como é destes, mas vou conseguir estar na mesma rede, mesmo utilizando unidades diferentes e é assim que eu utilizo cá em casa. No entanto, se tu quiseres gerir tudo numa aplicação apenas, em que consigas ver o panorama todo e alterar as definições todas, então aquilo que eu sugiro é, antes de decidires família Deco ou família Archer, vê quais aqueles que te agradam mais, quais aqueles que têm as funcionalidades que tu preferes mais e depois, quando decidires para Deco, então investes em Deco e aí podes juntar o BE25 com o X10, existem uma série deles. E do lado do Archer, exatamente a mesma coisa. Tu podes comprar um ou dois GXG75 e depois adicionas, como eu tenho, os Archer RR5, que são espetaculares, tu pões na parede e ficam ali mesmo slim. Portanto, existem uma série de possibilidades. A decisão fica aí desse lado, mas eu acho que é uma informação importante porque tu podes achar que com uma aplicação apenas vais conseguir gerir as duas famílias e não é bem assim que acontece. Não sendo nada do outro mundo, não é apenas uma aplicação. Eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.